Olá pessoal, vamos seguir estudando. Bloco 5, alienação fiduciária. Eu falei para vocês sobre alienação no Decreto 911, está na hora de falar da alienação na Lei 9514 de 1997. Será que tem tantas diferenças assim? Não. Tem nuances, tem cuidados, tem diferenças de prazo, mas a essência do assunto eu acho que você já dominou. A minha proposta para vocês, para esse bloco, é a gente passar rapidinho pelo texto da legislação e a gente conversar um pouquinho sobre a alienação na jurisprudência. Se tudo der certo, no final desse bloco ou no último bloco, a gente vai trabalhar a questão da hipoteca e do penhor, mas muito mais comparando com a alienação e chamando a atenção para vocês para o tratamento em geral. Porque esse não é um curso de direitos reais, esse é um curso de contratos. E a ideia de colocar a hipoteca e o penhor aqui é justamente para fazer o contraponto com a alienação. Aqui no meu assunto, pessoal, eu começo com os dispositivos da Lei de 97, o artigo 22. A alienação regulada por essa lei tem escopo de garantia, tá? Transfere ao credor a propriedade resolúvel do imóvel. A alienação fiduciária só pode ser contratada por pessoa física ou por pessoa jurídica, não é privativa de quem trabalha no sistema financeiro, pode ter por objeto não só a propriedade plena. E aqui essa é um ponto importante. Também é possível você ter outros direitos reais que estão sujeitos à alienação fiduciária, tá? Aqui eu tenho enfiteuse, aqui eu tenho direito de moradia, aqui eu tenho direito de uso e aqui eu tenho a superfície. Esse, para mim, é um ponto super interessante. Alienação fiduciária de superfície. Para quem não lembra, a superfície é aquele direito real que permite que o proprietário do solo autorize a outra pessoa a plantar ou construir sobre o solo e eu passo a ter duas propriedades distintas. Eu tenho alguém que é dono só das construções e das plantações, das accessões, que não se confunde com a pessoa que é dona do solo. E o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar e dar em garantia o que eu plantei ou o que eu construí num terreno que não me pertence. Eu posso fazer isso, utilizar a alienação fiduciária? Pode sim. Pode ter propriedade resolúvel das accessões e das plantações como forma de fomentar o contrato de superfície. Na minha região, eu não vejo as pessoas utilizarem isso. As pessoas têm receio. As pessoas não estudam laje, superfície, esses direitos reais mais recentes. Mas, pessoal, isso é uma alternativa financeira maravilhosa, tá? Porque imagine só, eu consigo construir para, por exemplo, oferecer um serviço num terreno que não é meu. Se eu tivesse que comprar o terreno para construir, eu não poderia começar o negócio, porque eu só tinha dinheiro para montar o negócio, não para comprar o terreno. Porque é importante uma localização, e um terreno na localização que eu quero é muito caro. Então, o que é que eu combino com a pessoa? Eu faço um contrato de superfície por 10, por 15, por 20 anos, combino com ele que quando aquele período terminar, tudo que eu colocar no solo vai ser dele, mas que durante esse período de contrato sou eu que vou explorar esse negócio. E como eu não tenho dinheiro suficiente para construir o que eu quero, além da superfície, eu peço um empréstimo no banco para fazer as construções e eu dou as próprias construções em garantia para o banco, tá? E com isso, pessoal, eu consigo aproveitar o máximo dos meus recursos utilizando o financiamento como uma forma de capital de giro. Esse é um instrumento interessantíssimo se você souber trabalhar. Tá? Mas continua a legislação. Os direitos e garantias instituídos nas hipóteses dos artigos 3 e 4 desse artigo ficam, claro, limitados à duração da concessão da superfície, caso tenham sido transferidos por direito determinado. Não poderia ser diferente, isso é da própria regra da superfície. Tá? Pessoal, não precisa dizer a você que se eu estou falando de coisa imóvel, é necessário o registro. Tá? E quando você fizer a propriedade fiduciária, você separa posse direta de posse indireta. A gente já conversou sobre isso. Bloco 2, eu mostrei para vocês o mapa mental. A gente passou quase o bloco inteiro conversando sobre uma tela só. Aqui só são os dispositivos, então não vou perder tempo com isso. Tá? Prosseguindo. Assim como acontece com o Código Civil, eu tenho requisitos. Isso aqui é um checklist. Isso precisa aparecer no contrato, tá? Senão você não vai conseguir registrar. Ó a expressão, o contrato que serve de título. O contrato é de alienação fiduciária e o título é o que eu vou levar para registro, tá? Então, todas essas informações têm que estarem presentes, senão não vai funcionar
é o registro do contrato. Continuando a nossa conversinha aqui, eu estou falando de quitação da dívida, tá? Por que quitação da dívida? Porque eu estou imaginando o céu de brigadeiro. Eu estou imaginando que a pessoa fez o negócio, está pagando, está tudo certo. E aí o artigo 25 diz assim: com o pagamento da dívida e dos encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel, ou seja, o bem que estava em nome do credor do banco fica no nome da pessoa que pegou o empréstimo. E se resolve a situação, tá? E qual é o procedimento para regularizar isso? O procedimento continua aqui nos parágrafos. Parágrafo 1º. No prazo de 30 dias, a contar da liquidação, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor desse, equivalente a 0,5% ao mês ou fração sobre o valor do contrato. Isso acaba sendo interessante, tá? Se você já pagou o que você deve, não tem por que se demorar a consolidar a propriedade em seu nome. E se houver um retardo injustificado, a gente tem uma multa aqui para incidir, tá? À vista do termo de quitação que trata o parágrafo anterior, o oficial do registro efetuará o cancelamento da propriedade fiduciária. Então, no registro, pessoal, vai aparecer lá primeiro a propriedade sua, depois você transferindo para o banco, e depois vai aparecer um terceiro registro onde o banco vai ser cancelado, logo a propriedade se consolida em seu poder. Esse é o que está estabelecido nos parágrafos da discussão acerca da quitação. Tá? Prosseguindo, a parte ruim, inadimplemento. Artigo 25, você pagou em dia, está tudo certo. Artigo 26, você não pagou. Vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á nos termos deste artigo a propriedade em nome do fiduciário. Ou seja, agora não é mais seu devedor. Você não pagou, o bem é meu. Como eu não posso ficar com ele, o que é que vai acontecer? Para fins do disposto nesse artigo, o fiduciante ou seu representante legal, regularmente constituído, será intimado para, em 15 dias, resolver o que está devendo. Tá? E tudo que se vencer até aquela data. Tá? Caso isso não acontecer, a gente vai avançar, se faz a intimação daquela pessoa, tá certo? Depois de intimado aquela pessoa, aí a gente vai ter a possibilidade de duas coisas: purgar a mora, a pessoa resolveu o problema, ou então não purgar a mora. E se não purgou a mora, promove-se leilão para alienação do imóvel. Leilão pelo maior lance oferecido, mas se no primeiro leilão não aparecer ninguém para dar lance, no segundo leilão, basta que o valor da venda seja igual ou as dívidas. E está resolvida a situação. Tá? Pessoal, uma coisa interessante mencionar para vocês, e uma coisa de natureza mais prática, é a seguinte. Eu peguei dinheiro emprestado no banco, comprei a casa e dei a casa em garantia. Não fiz o pagamento. Vocês estão vendo que tem toda uma disciplina legal nesses artigos que eu coloquei para vocês, de como é que eu devo proceder, caso eu tenha pago em dia e caso eu não tenha feito o pagamento. Mas eu tinha visto alguns advogados de banco fazendo o seguinte: eu já tenho o bem dado em garantia, mas quando eu abro o Código de Processo Civil, na lista dos bens penhoráveis, ou seja, você tem uma dívida e você não pagou a dívida, os imóveis aparecem lá no meio da lista, lá para o quarto, quinto lugar da lista. Na frente dos imóveis, por exemplo, tem dinheiro. E o que eu tenho visto são pessoas utilizando um excesso de garantia. Mais ou menos assim: senhor juiz, emprestei dinheiro para o João não fez o pagamento. Então eu quero que o João seja intimado para pagar. O João é intimado para pagar e não tem dinheiro. O que é que se esperava? Que você pedisse ao juiz para adotar o procedimento da Lei de 97, que você consolidasse a propriedade para você, para depois fazer o leilão. Aliás, para fazer isso aqui para nós, você não precisa nem do juiz. Tem todo um procedimento no cartório e, se não for encontrar a pessoa com citação por edital, para você fazer isso. Mas o que é que a pessoa faz? A pessoa entra judicialmente com a ação e pede para que o juiz faça o bloqueio nas contas do indivíduo. Existe uma discussão se isso é razoável ou não. Tá?
Aqui, pessoal, eu vou considerar que essa possibilidade existe e que está sendo admitida na jurisprudência por uma coisa. Como nas opções de pagar uma dívida, o imóvel não é a primeira da fila, se o credor tiver uma opção mais rápida, mais rentável para ela, que permita ela receber integralmente a dívida, por que não utilizá-la? O problema é que, na prática, o credor acaba com uma mão segurando o imóvel porque está em alienação fiduciária e com a outra mão tentando fazer a penhora de um carro ou a penhora de dinheiro. E para mim aqui eu tenho excesso de garantia. E essa é uma discussão interessante para o STJ nos próximos anos. Tá? Mas o que eu vou fazer com vocês aqui é dar um pulo para a parte da jurisprudência para a gente conversar sobre esse assunto. Vejam só aqui no quadro, eu vou avançar aqui as telas, que eu não vou estar falando para vocês de procedimento, tá? E a gente vai conversar sobre alienação fiduciária na jurisprudência. O objetivo das telas, pessoal, é ficar de consulta para vocês. E se vocês tiverem um caso envolvendo alienação de imóveis que não foi pago, vocês rapidamente encontrarem os artigos principais. Não estão todos os artigos aqui, eu coloquei aqueles que valia a pena você conhecer, tá? Mas eu não quero ficar apenas descrevendo o procedimento para vocês. Vamos entender como é que os nossos tribunais lidam com alienação nos últimos anos. Veja, aqui primeiro eu tenho uma discussão envolvendo a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja, o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Em todos os exemplos que eu mencionei para vocês até agora, eu estou falando de alguém que queria comprar uma coisa que não tinha dinheiro, tá? E que decidiu pegar o dinheiro emprestado para comprar aquilo e se aproveitou no próprio ato da compra para poder estabelecer o bem garantia. Mas nada impede de você não querer comprar nada, mas querer aplicar o dinheiro em alguma coisa, você pegar o dinheiro emprestado e você pegar algo que já está no seu patrimônio e dar em alienação fiduciária, que essa é a hipótese da súmula que eu estou colocando para vocês aqui, uma súmula já antiga, uma súmula de 91. Tá? Outra súmula aqui, de 93, é a súmula 92, tá? Diz assim: a terceira de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de veículo automotor. Eu disse a vocês que eu tenho o contrato fiduciário, eu tenho a propriedade fiduciária. Eu disse a vocês que o contrato fiduciário ou alienação fiduciária só gera efeito entre as partes. Que para eu ter efeito para terceiros, para eu ter propriedade fiduciária, eu preciso do registro. E aqui eu estou diante de uma situação que a pessoa deu um bem imóvel em alienação fiduciária, só que o contrato onde foi estabelecido a dívida e que o bem ficaria em alienação fiduciária não foi levado para registro no cartório. E aí o que acontece? A pessoa que ficou com o bem pegou um terceiro que não sabia da alienação e transferiu o bem para o terceiro. Quem se ficou prejudicado vai procurar o terceiro para tentar reaver o bem. E aí o STJ vai dizer o seguinte: a terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária se ela não foi anotada no certificado do registro. No caso aqui, foi um veículo. Entre as partes, basta assinar o contrato para você já poder exigir os termos da alienação fiduciária. Mas para terceiros, pessoal, vai ser necessário o registro. Para eu sair do campo obrigacional e vir para o campo dos direitos reais. Vindo para o campo dos direitos reais, vocês estão lembrados, sequela e preferência. As duas características que eu mencionei para vocês nos blocos anteriores. Continuando a nossa conversa, mais uma súmula, agora a súmula 245, que vai me dizer o seguinte: a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Isso aqui era uma filigrana. A pessoa recebia do banco a notificação dizendo que o seu contrato de alienação fiduciária não estava em dia, e o que acontecia? Como você tem juro, correção, às vezes demora para a notificação chegar, às vezes o banco não colocava o valor integral da dívida, ou não colocava o valor da dívida. E aí os advogados, os devedores diziam assim: bom, já que ele me notificou, eu não sei o valor da dívida, eu não posso ser colocado em mora, eu só posso ser colocado em mora na hora que a notificação vier com o valor da dívida. Não funciona, porque a mora aqui é ex ré, não se depende da interpelação para existir a mora. A interpelação é feita para calcular um período para você purgar o seu atraso, tá? E não em nada mais do que isso. Voltando para
o assunto aqui. Aqui tem uma discussão sobre a quantidade que tem que ser paga, e o que me interessa aqui é outra discussão. Aqui eu tenho um julgamento do ministro Luiz Felipe Salomão, um julgamento de 2016, e a discussão aqui é sobre como encontrar o devedor. Eu tenho alguém que sumiu. Olha a ementa dessa decisão. Protesto extrajudicial, recurso especial, representação de controvérsia. Os tabeliães devem velar pela autenticidade, publicidade, tarará, 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 tarará. E aí que diz assim: o tabelião, ainda que o devedor resida em município diverso daquele da serventia, deve sempre buscar efetuar a intimação por via postal. O protesto de cela-decreto só vai ser feito no domicílio do devedor ou no cartório que situa a praça de pagamento. E diz o STJ, é possível a escolha do credor decidir se eu vou utilizar o protesto no lugar onde era para pagar a dívida ou no lugar do domicílio do devedor. Existe mais de uma possibilidade para isso. E a discussão era que necessariamente teria que ser feita no domicílio do devedor. E o raciocínio que acabou prevalecendo foi o seguinte: se quando eu assinei o contrato, lá se estabeleceu uma cidade para fazer o pagamento, o protesto pode ser feito na cidade do pagamento ou no lugar onde eu moro. Tanto faz um ou outro. Não precisa ser especificamente num dos dois, tá? Essa foi a discussão dessa decisão que eu trouxe para vocês aqui. Deixa eu me lembrar o que é que tem nessa decisão. A decisão de 2014, tá? E que fala da lei no tempo. Aqui eu tenho a lei de 2004 e depois eu passei a ter outra lei em 14 e outra lei em 17. Aí o que é que acontece? Essa aqui é uma discussão que com o passar do tempo vai desaparecer porque a legislação foi alterada depois disso. Aqui, pessoal, é interessante só para quando você pegar um contrato que já está no judiciário há algum tempo, já está discutindo, e o contrato foi assinado antes de 2017 ou antes de 2014. Você vai dizer assim, poxa, Marcos, 2014, 2017, faz tanto tempo, será que agora, 2019, 2020, eu ainda vou pegar uma coisa nesse sentido? Vai. Por quê? Porque imagine que eu peguei e fiz um financiamento para 5 anos em 2010, tá? E aí eu paguei os primeiros 4 anos e quando foi faltando 6 meses para terminar o contrato, eu parei de pagar e o banco colocou na justiça. E o processo está se arrastando na justiça há 3 anos. Então, o grande problema, às vezes, é as pessoas pegarem o processo e enxergarem com a legislação de alienação fiduciária de agora, quando, na verdade, quando o contrato foi celebrado, os prazos, as regras que estavam em vigor eram da legislação anterior. Então, o objetivo de colocar essa decisão para vocês aqui foi para chamar a atenção que tempo rege o acto. Você vai aplicar aquele contrato às disposições de validade que estavam em vigor no momento que o contrato foi feito. Mas para as discussões envolvendo eficácia, você vai levar em consideração o momento em que houve um inadimplemento. O que tiver em vigor naquele momento se aplica também para aquele contrato, ainda que ele tenha sido feito anteriormente, tá? Então, leva isso em conta aqui nas decisões. Aqui tem uma discussão super interessante que é sobre adimplemento substancial. Bom, acho que não é a primeira vez nesse curso de pós que algum professor vai tratar para vocês de adimplemento substancial. Mas o contrato de alienação tem um tratamento diferente para a questão do adimplemento substancial. Por isso que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro aspecto, o que diabo é adimplemento substancial? O nosso código, ele raciocina de modo binário. Ou você é adimplente, ou você é inadimplente. Agora, imagina que você parcelou uma dívida em 20 prestações. E você pagou 19. Você não conseguiu pagar a última. Se eu perguntar a você se a pessoa que pagou 19 de 20 prestações é adimplente ou inadimplente, a resposta é uma só. A pessoa é inadimplente. Por que a pessoa é inadimplente, pessoal? Porque o nosso código tem a dívida como algo indivisível. Ou a dívida está paga, ou a dívida não está paga. Se falta R$3, R$5, R$10, R$100, você é inadimplente. Mas, poxa, falta R$100 em 30 mil. O que são R$100 em 30 mil?
A diferença que está faltando você pagar para ser considerado adimplente. Não tem essa gradação de dizer assim, se for pouquinho, deixa para lá, passa. É assim que o legislador fez. Se você está adimplente, você não tem nenhuma punição. Se você está inadimplente, está sujeito às punições. Mas o problema são as punições. A discussão primordial que eu coloco para vocês aqui é, por exemplo, será que faz sentido para uma pessoa que pediu um empréstimo, recebeu dinheiro, comprou um bem, deu o próprio bem em garantia para pagar o empréstimo. Esse empréstimo era de 30 parcelas. Você já pagou 28, 29. E aí, por que você deixou de pagar uma ou duas? O credor diz assim, bem, como é a alienação fiduciária, eu sou o dono, até que você quite. Como você deixou de pagar uma das parcelas, eu quero agora a busca e apreensão do carro. Eu tenho um amigo que me diz assim, Marcos, se eu tenho 50 mil para comprar alguma coisa, já paguei 48 mil, está faltando pagar 2 mil, o bem é mais seu, que está faltando receber 2 mil, ou o bem é mais meu, que já paguei 48? Será que é razoável, por conta dos 2 mil reais, que a pessoa que tem esses 2 mil reais para receber, possa exercer direitos, tá? Como se eu estivesse devendo a dívida inteira? Será que não precisa dar um basta nesse tipo de exigência? É nessa discussão que aparece o adimplemento substancial. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, adimplemento substancial é perdão, a pessoa não quer pagar, quer estimular o calote. Não é nada disso. Quando eu falo de adimplemento substancial, eu digo assim, eu sou devedor, eu sei que eu não paguei. Mas sabe qual é o problema? Eu não paguei, mas o que está faltando pagar é tão pouco comparado com o que eu paguei, que eu não acho justo que o credor utilize os instrumentos contratuais como se eu não tivesse feito pagamento nenhum. Simplesmente desconsiderando o meu caminho até aqui. Então, eu troco uma lógica de ou tudo ou nada, ou é adimplente ou inadimplente, por uma lógica onde eu vou punir a pessoa pelo atraso, mas levando em consideração o que ela fez, o que talvez faça com que seja necessário reduzir as possibilidades do credor em relação ao devedor, que não vai poder fazer o que ele quiser naquela situação específica. Esse acordo vale a pena a gente ler, para poder a gente conversar um pouquinho. Vamos prosseguir. Tá? Pessoal, aqui eu tenho a ementa, tá certo? E a discussão aqui é o seguinte, incontroverso o inadimplemento de 4 parcelas. O sujeito fez um financiamento de 48, pagou 44 e deixou em aberto 4 parcelas. Essa é a situação. Então, ele pagou 44/48. E aqui tem o acordo. Primeiro ponto, incidência do Código Civil, notadamente as normas gerais em relação à propriedade fiduciária sobre os bens, regulada por leis especiais, é excepcional. E somente pode se afigurar possível no caso que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela lei geral não se contrapuser às especificidades do Instituto. Tá certo? Não entendi, Marcos. A discussão de alienação fiduciária, e quando o devedor alegou adimplemento substancial, ele fundamentou adimplemento substancial no Código Civil. Tá? E aí o ministro que vai julgar o processo diz assim, vê só, eu só aplico o Código Civil se a lei especial tiver uma lacuna. E mesmo assim eu não posso contrariar as especificidades do Instituto. Tá? Aí a discussão aqui é que o credor se baseou no decreto 911. E aqui está dizendo mais ou menos assim. Além do decreto 911 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem possa ser reemancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida. É insuficiente que ele pague substancialmente o débito. É necessário que ele quite integralmente a dívida pendente. Aqui você entende a posição do advogado de defesa. O cara comprou um bem imóvel, pagou 44 de 48, o banco pediu a busca e apreensão, e o advogado disse assim, não é razoável.
cobre o valor das 4 parcelas como se fosse uma dívida de quantia, mas não prive a pessoa de utilizar o bem. Essa é a discussão. E prossegue o julgamento. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso. Aqui, desimportando a sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável. Quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda a um só tempo do diploma legal, em análise e por via transversa da própria orientação firmada pela segunda seção, aí ele vai citar um julgamento anterior. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão, prevista em lei, segundo a garantia fiduciária lhe conferida, por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. O objetivo do sistema processual é garantir que a pessoa vai buscar o crédito que tem direito. E aí continua, inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada para que o credor, sem poder se valer da garantia fiduciária dada, tá certo? Recair sobre esse mesmo bem, se poder valer da garantia dada, a qual, diante do implemento, conferiria, na verdade, condição de proprietário do bem, e intente a ação executiva ou ação de cobrança. Foi esse o pedido do advogado do devedor. Para só então adentrar no patrimônio do devedor por meio de construção judicial que poderá, quem sabe, recair sobre esse mesmo bem, naturalmente, se o devedor até lá não tiver dele se desfeito. Então a discussão é o seguinte, cabe busca e apreensão ou não cabe busca e apreensão se a alegação for de adimplemento substancial? E aí vem a discussão sobre a teoria do adimplemento substancial, objetivo de impedir que o credor resolva a relação contratual, e aí ele vai narrar sobre a discussão do adimplemento substancial, e aqui vem um pedaço que me interessa. A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar o seu dever, e não com o objetivo imediato da ação. E note-se, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento, ainda que de modo compulsório pela garantia fiduciária estabelecida. É inquestionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado do devedor, que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas, ínfimas, mas certamente de expressão considerável na ótica do credor, que já cumpriu com sua obrigação, e, instado este judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria da adimplemento substancial para obstar a ação de busca e apreensão nesse contexto é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de estimular o credor, por outras vias judiciais, menos eficazes, etc. Resumindo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não ser possível utilizar a teoria do adimplemento substancial como forma de afastar o contrato da alienação fiduciária. Vitória para os credores, derrota para os devedores, e assim segue o jogo, tentando equilibrar na jurisprudência a posição de um com a posição do outro. Acho que está na hora da gente fechar esse bloco e a gente voltar para comparar o adimplemento substancial com a hipoteca e com o penhor para poder a gente fechar essa aula. Eu vejo você daqui a pouco.